Fala pessoal, Massa de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos nesta quinta-feira, dia 18 de maio, com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Trabzonspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, venceu 2, empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente no campeonato turco, a equipe do Fenerbahçe é a segunda colocada com 68 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor, a sétima colocada com 48 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fenerbahçe, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhores opções para esse confronto: casa, Fenerbahçe para vencer ou partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Newcastle enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, venceu 3, perdeu 2. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Newcastle é a terceira colocada com 66 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton é a sexta colocada com 58 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Newcastle, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Brighton. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, semifinais, temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do West Ham. No último confronto entre as duas equipes, a vitória ficou para a equipe do West Ham, que venceu o jogo por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, perdeu 3, venceu 2. Melhor opção para essa conferência da Liga Europa: partida acima de 1,5. Ainda na conferência da Liga Europa, temos a equipe do Basel da Suíça enfrentando a equipe da Fiorentina da Itália. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Basel, que venceu por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, venceu 3, perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, sendo que 2 vitórias ficou para a equipe do Basel e 1 empate. Melhor opção para esse novo confronto: partida acima de 1,5. Semifinais da Liga Europa, temos a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha enfrentando a equipe do Roma da Itália. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou de 1-0 para a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, venceu 1, empatou 2, perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. Atualmente as equipes já se confrontaram por 3 vezes, sendo que houve 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Roma. Vendo que a maioria dos jogos da equipe do Roma ocorre sempre partida abaixo de 1,5, vou me arriscar um pouco dessa vez. Vou de partida acima de 1,5. Semifinais da Liga Europa, temos a equipe do Sevilha da Espanha enfrentando a equipe do Juventus da Itália. O primeiro confronto entre as duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, empatou 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Sevilha, 2 empates e 2 vitórias para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse novo encontro: partida acima de 1,5. Final do Campeonato Paraense, temos a equipe do Águia de Marabá enfrentando a equipe do Remo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Águia de Marabá, perdeu 3, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Remo, perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias ficou com a equipe do Remo. Melhor opção para esse confronto: empate fora.
Remo para vencer ou partida terminando empatada. Pela primeira divisão do Chile, Campeonato Chileno, temos a equipe do Colo-Colo enfrentando a equipe do Curicó Unido. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Colo-Colo, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Colo-Colo é a terceira colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curicó Unido é a 14ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 2 vitórias ficou para a equipe do Colo-Colo, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Curicó Unido. Melhor opção para esse confronto, casa, Colo-Colo para vencer. Para encerrarmos o palpite dessa quinta-feira, finalizamos aqui na primeira divisão do Campeonato do Paraguai, onde temos a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Resistência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Resistência, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Nacional é a 8ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Resistência é a 10ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Nacional, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Resistência. Melhor opção para esse confronto, casa, Nacional para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: AZ vs West Ham, partida acima de 1,5. Sevilha vs Juventus, partida acima de 1,5. Bayer Leverkusen vs Roma, partida acima de 1,5. Clube Nacional vs Resistência, casa, Clube Nacional para vencer. Colo-Colo vs Curicó Unido, casa, Colo-Colo para vencer. Águia de Marabá vs Remo, uma dupla chance, Remo para vencer ou partida terminando empatada.